Boa tarde, a gente é o grupo 2 e a gente vai apresentar sobre a obra do Eça de Queiroz, O Crime do Padre Amaro. Nosso grupo é composto por mim, Érica, Carla, Alessandra e Ronald. A obra O Crime do Padre Amaro foi escrita por Eça de Queiroz e foi publicada pela primeira vez em 1875. Onde foi essa obra que também inaugurou a estética do realismo e naturalismo em Portugal. A obra é toda escrita e toda narrada em terceira pessoa, onde esse narrador é onisciente, ou seja, ele vai contar a história e ele vai conhecer também os pensamentos dos personagens. A maior parte da história vai acontecer em Leiria, que é uma cidade onde vai ser a sede do bispado do Padre Amaro. E o tempo vai compreender entre os anos de 1870 a 1870, aproximadamente. E também ela vai se desenvolver em forma cronológica, linear, com algumas voltas ao passado, quando o autor ele apresenta o passado dos personagens, como ele apresenta o passado do Padre Amaro. Os personagens da obra vai ser o Padre Amaro, que vai ser o protagonista de toda a história. A gente vai ter também a Amélia, que vai ser a amante do Padre Amaro. Também a gente vai ter o João Eduardo, que é o noivo de Amélia. A Dona Joaneira, que é a mãe de Amélia, e também vai ser a amante do Cônego Dias, que esse Cônego Dias vai ser o mestre do seminário e também amante de Dona Joaneira e também mentor do Padre Amaro. Vai ter a Russa, que vai ser a criada da Dona Joaneira, Dona Josefa, irmã do Cônego Dias, e a Dionísia, a criada de Padre Amaro. Lembrando que esses são somente os principais personagens. Boa tarde, eu sou o Ronald e eu vou falar um pouco sobre o enredo do livro O Crime do Padre Amaro. Bom, esse livro foi escrito pelo escritor português Eça de Queiroz e foi publicado pela primeira vez em 1875, assim como a Érica disse. E esse livro ele traz consigo algumas críticas, não só à sociedade vigente daquela época, mas também a todo o clero, toda a Igreja Católica. E esse livro é voltado em Amélia e Amaro. Em Amaro, ele se torna padre ainda muito cedo. E a gente, lendo o livro, a gente percebe que ele se tornar padre não é uma vontade dele, mas sim é algo que foi imposto a ele. Amaro, desde cedo, ele não teve muito contato com seus pais, porque ambos morrem. Então, de certa forma, ele acaba sendo adotado por uma mulher, uma marquesa, e ela, a marquesa, sempre teve um sonho, que era de que um de seus filhos se tornasse padre. Então, essa vontade da marquesa é algo que acaba sendo responsabilidade de Amaro cumprir. Bom, quando Amaro consegue terminar o seu seminário, ele logo é mandado para uma igreja localizada no interior. E nesse interior não existiam pessoas com recursos, a maioria eram pessoas pobres. Então, Amaro ele acaba se decepcionando, porque ele pensa não em transmitir a palavra de Deus para todos, mas sim no dinheiro que ele receberia dali, que seria um pouco dinheiro por conta da necessidade das pessoas daquele interior. E com isso, ele acaba conseguindo com que sua mãe de criação fizesse um acordo político por conta da sua influência, do seu dinheiro, e ela faz com que ele seja transferido para um outro lugar, uma cidade maior. E daí a gente já pode perceber algumas críticas que essa de Queiroz traz dentro do livro, que é primeiramente a questão da influência de pessoas ricas sempre conseguirem o que quer, porque o dinheiro é algo que domina o mundo. Se uma pessoa tem dinheiro, ela tem tudo. E também a questão da moral, porque um padre, ele
ele está ali para servir a todas as pessoas, transmitir a palavra de Deus a todas as pessoas, tanto rica como pobre. E a gente pode perceber que Amaro, ele não estava preocupado em transmitir a palavra de Deus para todas as pessoas, mas sim no dinheiro que ele iria receber. Então, Amaro, ele acaba conseguindo com que ele seja transferido e ele vai para Leiria. Lá ele fica hospedado na casa de Dona Joaneira e de sua filha Amélia. E Amélia, ela já tinha um prometido, já tinha um noivo chamado José Eduardo. E ele, desde cedo, ele observava os olhares, o desejo que a Amélia e Amaro sentiam um pelo outro. Então, por conta dos ciúmes, ele acaba fazendo uma publicação no jornal local, intitulado Os Modernos Fariseus, onde ele fazia várias acusações contra os padres da cidade, principalmente sobre a quebra do celibato. E após isso, eles ficam meio receosos de se encontrar, porém, eles acabam agindo pelos impulsos naturais de sobrevivência, principalmente do desejo ao sexo. E eles arrumam uma forma de se encontrar às escondidas. E desses encontros às escondidas, eles acabam gerando um filho. A Amélia, ela fica grávida. E para abafar todo esse caso, a Amélia é mandada para o interior, para que ela possa dar luz sem que ninguém saiba. E quando ela vai dar luz, o bebê é entregue a Amaro, e ele entrega o bebê às terceideiras de anjos, que eram responsáveis por assassinar os bebês recém-nascidos indesejados. E desse parto, Amélia também acaba morrendo. E após isso, Amaro, para fugir de tudo isso, ele acaba se mudando de Leiria. Bom, pessoal, a narrativa ela começa com a notícia da morte do antigo padre da sede em Leiria e os boatos da chegada do Amaro. É através do povo da região que a gente começa a ter um retrato do protagonista. E aí no livro abordado, dizia-se que era um homem muito novo, saído apenas do seminário. O seu nome era Amaro Vieira. Atribuía-se a sua escolha às influências políticas, e o jornal de Leiria, A Voz do Distrito, que estava na oposição, falou com amargura, citando Gólgota no favoritismo da corte, na reação clerical. Está bem próximo do que realmente aconteceu, porque o Amaro ele era afilhado de uma marquesa, e aí ela ajudou ele a deixar a paróquia que antes ele estava e foi transferido para Leiria. E aí ele procurou o Cônego Dias, que já foi seu professor de moral lá no seminário, quando ele estudava, para ele procurar um local, uma pensão para ele ficar. E é nesse diálogo entre o Dias e o coadjutor, a gente vê que o Dias queria colocar o Amaro na pensão da Joaneira. E aí, meio que num tom profético, esse coadjutor que ele estava conversando chamou a atenção, né, para o risco de colocar o Amaro e a Amélia no mesmo lugar. E aí ele fala: por causa da Améliazinha é que eu não sei. Sim, pode ser reparado. Uma rapariga nova. Diz que o senhor pároco é ainda novo. Vossa Senhoria sabe que são as línguas do mundo. Mesmo antes do Amaro chegar lá, eles já estavam falando sobre essa possibilidade de acontecer alguma coisa entre ele e a Amélia. Bom, as suas motivações para o sacerdócio iam muito além da fé, né? Convinha-lhe aquela profissão que se cantam bonitas missas, se comem doces finos, se fala baixo com as mulheres, vivendo entre elas, cochichando, sentindo-lhes o calor penetrante, e se recebem presentes em bandejas de prata. Essa questão dele virar padre, ninguém nunca perguntou qual era a vocação e o que ele queria ser. E aí ele segue o que a marquesa queria que ele fosse, que era padre, mas com o tempo ele percebe que os padres, eles tinham, digamos, regalias, e com o tempo ele viu que isso era muito mais do que só amor à fé ou algo do tipo. Também temos nessa obra a expressão da repressão do libido, né? Sentia, sem as definir,
estas perturbações, elas renasciam, desmoralizavam-no perpetuamente, e já antes de fazer os seus votos, desfaleciam no desejo de os quebrar. Ou seja, está falando desses votos do celibato clerical, em que ele teria que não se envolver com mulheres. Porém, os desejos dele pelo sexo feminino estavam cada vez maiores. E aí, essa repressão era representada por essa profissão que ele estava exercendo, né? Que apareceu no destino dele e ele aceitou. E também entre o Amaro e a Amélia, há essa questão desse amor proibido, né? E aí aqui a descrição do Amaro: uma bela rapariga, forte, alta, bem feita, com uma manta branca pela cabeça e na mão um ramo de alecrim. Ao pé dela, muito fraco, muito langoroso, não lhe lembrava que era padre. O sacerdócio, Deus, a sé, o pecado ficavam embaixo, longe. Via-os muito esbatidos do alto do seu enlevo, como de um monte se veem as casas desaparecer no nevoeiro dos vales. E só pensava então na doçura infinita de lhe dar um beijo na brancura do pescoço, ou mordicar-lhe a orelhinha. Ou seja, a gente via, digamos, um desejo que era mais carnal do que, entre outras coisas, sentimental. A gente vê um amor que era levado mais pro natural, ele realmente desejava, tinha prazer por ela e não tinha uma idealização de um amor ou algo do tipo, não, ele realmente a desejava, queria ter relações com ela, enfim. E ocorre isso, né, a consumação. Nos seus braços, todo o terror do céu, a mesma ideia do céu desaparecia. Refugiado ali, contra o seu peito, não tinha medo das iras divinas. O desejo, o furor da carne, como um vinho muito alcoólico, davam-lhe uma coragem colérica. Era como um brutal desafio ao céu que se enroscava furiosamente ao seu corpo. Que há aqui a consumação desse ato entre eles dois, dessa relação corporal entre eles. Depois disso, a Amélia descobre que está grávida, né? E tinha chegado, enfim, o castigo, a vingança de Nossa Senhora. E o Amaro busca a ajuda do cônego Dias, que logo lhe responde: aí estão as consequências, meu caro colega. E depois disso, a gente vê essa questão do nascimento e da morte. Amélia tinha pesadelos com o filho. Ora era um ser medonho que lhe saltava das entranhas, metade mulher e metade cobra. Ora era uma cobra infindável que lhe saía de dentro durante horas. Porque, como a gente vê, o bebê, ele nasce, só que o Amaro não quis assumir, né, essa criança. E aí, essa criança morre e a Amélia também morre. É um final bem trágico, tanto para a criança quanto para a Amélia. E o único que sobrevive e continua no ofício de padre é o Amaro. Bom, sendo essa uma obra que carrega características do naturalismo, né? Ela questiona esse princípio, a prática da religião, e aí ela aborda essa questão dos instintos humanos e desse comportamento. E eu trouxe um exemplo disso, né? Que é quando o médico vai examinar a Amélia e descobre que ela tá grávida, né? E fala assim: bem pequena, não te quero mal por isso. Esther, na verdade, a natureza manda conceber, não manda casar. O casamento é uma fórmula administrativa, tal. Aí essa perspectiva científica, né, ela mostra o contraste entre os valores da igreja, né, que fala entre o que a igreja diz e o que ela concebe de que essa questão do sexo fora do casamento era um comportamento abominável, uma coisa que deveria ser condenada, enfim. E aí já para o médico, os impulsos sexuais fazem parte do ser humano, né? Eles estão restritos apenas a essa questão de convenção social. E aí ele fala: quero dizer que, como naturalista, regozija-me. Assim, a gravidez da Amélia comprova essa tese dele, né? E dentro da obra também tem essa reflexão sobre a própria posição, né, essa profissão eclesiástica e o jeito como os jovens padres eles são empurrados para esse sacerdócio e realmente são forçados meio que a negar a sua própria natureza. Né? E aí ele fala:
em que consiste a educação de um sacerdote primo em o preparar para o celibato e para a virgindade, isto é, para a supressão violenta dos sentimentos mais naturais. Segundo, em evitar todo o conhecimento e toda ideia que seja capaz de abalar a fé católica, isto é, a supressão forçada do espírito de indagação e de exame, portanto, de toda a ciência real e humana. Ele está meio que falando do quê, né? Que essa fé, ela é encarada como essa repressão, né, entre aspas, aí, entre esses comportamentos instintivos da humanidade. E aí meio que ele mostra isso como uma obra que realmente queria abalar essa vida social portuguesa, né? Porque apesar dessa postura de superioridade moral que tinham esses homens de fé, eles eram igual a qualquer outro homem e tinham instinto e desejos naturais. Boa tarde, eu sou a Alessandra e eu vou falar um pouco sobre as críticas sociais abordadas na obra O Crime de Padre Amaro, de Eça de Queiroz. Como o próprio nome já diz, a obra de Eça de Queiroz ela tem como objetivo denunciar as atitudes da Igreja Católica, né? A obra ela surge no movimento realista, né? Com o movimento realista, e ela faz uma desconstrução do romantismo, né? Onde os autores eles tinham como objetivo fazer com que o leitor ele imaginasse, e agora com o movimento realista, os autores eles têm como objetivo, né? Fazer com que o leitor enxergue, que é o que justamente Eça de Queiroz busca, né? Ele busca, através de sua obra, fazer com que a sociedade ela enxergue as atitudes da Igreja Católica. Com o movimento realista ele tem como principal vítima a mulher. E Eça de Queiroz ele é totalmente contrário à misoginia. Assim, a figura feminina é abordada na obra como uma pessoa frágil, né, inocente, e também vemos a figura da mulher como sendo usada, uma vez que Padre Amaro ele seduz Amélia, tem relações com ela, tem um filho com ela, e logo após a morte de Amélia e do seu bebê, ele tem uma parte onde ele diz que tudo passa, né, fazendo referência a isso. Então é possível perceber que a mulher ela é usada da mesma forma que a Amélia foi usada por Padre Amaro. As principais críticas tratadas na obra de Eça de Queiroz é a corrupção do catolicismo, a quebra do celibato, o poder exercido pela igreja na sociedade, além, né, do fato de a igreja ela se acoplar com a burguesia, né, para manipular a população a favor da elite. Para comprovar, né, a presença dessas denúncias à Igreja Católica, eu trouxe 2 trechos do livro. O primeiro diz o seguinte: dizia-se que era um homem muito novo, saído apenas do seminário. O seu nome era Amaro Vieira. Atribuía-se a sua escolha a influências políticas. Assim, esse trecho do livro ele se refere ao fato de que Padre Amaro, a princípio, ele era padre de uma comunidade humilde, né, onde ele não poderia usufruir de tantos luxos. Com isso, ele, através de influências sociais, né, ele se utiliza da influência que a sua família tinha para ser transferido para uma comunidade com mais recursos, onde ele poderia viver melhor. Assim, é possível perceber, né, a construção de uma crítica a respeito da luxúria sustentada por alguns padres naquela época. O segundo trecho que eu trouxe do livro, ele faz parte do artigo feito por João Eduardo, né? Onde João Eduardo ele fazia uma denúncia dos atos que vinham sendo cometidos pelos padres. O trecho ele diz o seguinte: mas o perigo são certos padres, novos e já notados, párocos por influências de condes da capital. Nessa parte ele também faz referência à união da igreja com a burguesia, né, para se obter benefícios, para a igreja obter benefícios. Vivendo na intimidade de famílias de bem, onde há donzelas inexperientes e aproveitando-se da influência do seu sagrado ministério para lançar na alma da inocente a semente de chamas criminosas. Aqui também é possível observar a relação da quebra do celibato, né? E também aquela relação, a relação da mulher, né? Como sendo retratada como
como ingênua, inocente e como sendo usada por Padre Amaro. Em certa parte do livro também é possível observar uma cena onde estão, né, todos os padres reunidos em uma mesa, fazendo referência a todos os pecados capitais, né, onde há o padre glutão, luxurioso, avarento. Com isso, é possível perceber a presença de denúncias de atitudes da Igreja Católica, de membros da Igreja Católica, né, que se escondiam, né, atrás de títulos religiosos para cometer tais atitudes.